Nesse vídeo eu quero explicar a fisiologia da saúde a partir de uma perspectiva de campo vibracional que ativa os genes da saúde. E para isso, para eu explicar, eu vou ter que trazer três grandes áreas médicas: biologia molecular, neurociência emocional e física vibracional quântica aplicada à saúde integrativa. Então, para que eu possa organizar todo esse conteúdo? Porque assim, de forma didática, o ser humano ele adoece quando você tem um campo vibracional baixo, você pode ativar genes de doença. E quando você tem um campo vibracional alto, que eu vou explicar aqui, você pode ativar os genes da saúde, evitando doença e tendo uma vida mais longeva, ok? Ou seja, viver mais e com saúde, tá? Quer viver mais e com saúde? Quer desativar os genes da doença? Entenda a física vibracional, ou seja, entenda como vibrar. Hoje eu quero te explicar 7 estados emocionais que podem fazer com que você vibre saúde, gerando saúde. Eu quero te explicar cientificamente como isso acontece, tudo bem? Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico funcional integrativo, e nesse canal eu falo sobre medicina comum, medicina quântica, medicina neurociência, aplicado à neurociência, medicina quântica vibracional e também, obviamente, a mais importante, a medicina de Deus. A medicina que pode te colocar em estados vibracionais, utilizando toda essa ciência para que você tenha saúde. Faz sentido para você esse tipo de conteúdo completo da medicina funcional integrativa que integra todos esses conteúdos aplicado à sua saúde, ciência e fé? Eu considero que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, dê um like para que esse vídeo chegue também a várias pessoas, principalmente aquelas que precisam de ciência para comprovar que Deus existe. Tudo bem? Então vamos lá. Doutor, como que funciona? Então quer dizer que se eu tiver um estado vibracional alto, acima de 200 na escala de Rankes, eu consigo prover saúde? Vou te explicar. A base científica é como o campo vibracional pode ativar genes da saúde. É por esse raciocínio. Existe a epigenética e o campo informacional. Calma, eu vou te explicar. Seus genes não determinam tudo. Eles são como interruptores que podem ser ativados ou silenciados. A epigenética mostra que o estilo de vida, os pensamentos e o ambiente modulam a expressão gênica. Pensamentos geram frequências eletromagnéticas, comprovado por encefalograma e ressonância magnética funcional e outros exames. Essas frequências, quando coerentes, exemplo, estado de amor, gratidão, esperança, geram campos vibracionais ordenados que modulam positivamente a expressão gênica. Eu vou te explicar. Por exemplo, quando você está em paz, seu cérebro produz mais ondas alfa, que ativam o nervo vago, reduzem a inflamação e ativam genes de reparo celular. O coração, por exemplo, que é o centro de coerência eletromagnética, por exemplo, o coração ele emite o maior campo eletromagnético do corpo humano. Emoções como compaixão e gratidão geram coerência cardíaca. Já ouviu falar nisso? Harmonizando com isso o ritmo do coração com o cérebro, por exemplo. Essa coerência é detectada por instrumentos e está associada à regulação do sistema imunológico, hormonal e até mesmo o digestivo. E existe também o campo que a gente fala, campo biofotônico e emissão celular de luz. Células saudáveis, elas emitem
biofótons, que são pequenos pacotes de luz. Quanto mais ordenado e harmônico o estado interno, maior é a sua emissão de luz coerente, sinal de saúde, ok? Emoções destrutivas diminui essa emissão que promove entropia celular, que é uma desorganização de ondas eletromagnéticas, que é o estado da doença. Então, vamos para os estados emocionais que podem ativar os genes da saúde. Então, assim, com base em estudos de neuroimunologia, psicologia positiva e física quântica aplicada, nós temos alguns estados emocionais, por exemplo, que vai impactar no campo fisiológico de forma positiva. Então, por exemplo, a gratidão, ela diminui o cortisol, aumenta a ocitocina e com isso reduz a inflamação. Vai fortalecer o sistema imune e vai regular a sua pressão arterial. O amor altruísta, o amor incondicional, o que ele pode gerar? Ele gera coerência cardíaca, eleva o DEA, que é o hormônio da vitalidade, e aumenta a tolerância à dor e também a resiliência. A alegria genuína, o que ela faz? Uma pessoa alegre, ela eleva a serotonina, endorfinas e ativa vias de reparo neuronal e plasticidade cerebral. A esperança e fé ativam o córtex pré-frontal, diminui o eixo do medo, que é na região da amígdala cerebral, tá? E também reduz o risco de depressão e doenças autoimunes. A paz interior, Shalom, regula o eixo hipotálamo hipófise adrenal. O eixo hipotálamo hipófise adrenal é o eixo que produz o hormônio do estresse. Então, melhora um sono reparador e todo o equilíbrio do seu corpo. Sem falar no perdão autêntico, que libera traumas, reduz a tensão muscular crônica. Sabe aquelas pessoas que estão com dores nas costas, dores nos ombros? Pois é, quando você libera perdão autêntico, liberar perdão, não fala só sobre você, entendeu? E também não quer dizer que você concorda com o erro dos outros. Quer dizer que você encerra esse ciclo tóxico de pensamento. Então você libera traumas, você reduz a tensão muscular crônica e ativa vias de regeneração e também reduz o risco cardiovascular. Tem um outro estado emocional chamado o estado emocional da compaixão e empatia. Vai ativar o nervo vago. Toda vez que você ativa o nervo vago, você traz relaxamento. Porque o nervo vago, ele diminui a frequência cardíaca, ele estimula neurotransmissores como dopamina e aumenta a imunoglobulina A, que é a IgA. O que essa imunoglobulina faz? Aumenta a sua imunidade. Tá pegando resfriado a todo tempo? Então, tenha mais compaixão e empatia que o teu corpo vai melhorar a tua imunidade, tá bom? Essas emoções, elas agem como um código de ativação que ordena o campo bioelétrico do corpo e liga os genes da saúde. E existe, obviamente, os estados emocionais. Eu falei aqui os 7 estados emocionais. Agora eu vou falar o que você não pode fazer. São os estados emocionais que desativam os genes da saúde. Emoções tóxicas, por exemplo. Qual que é a consequência fisiológica disso? Que é a consequência fisiopatológica. Medo constante, hiperatividade da amígdala cerebral,
suprime a sua imunidade, gera resistência à insulina e inflamação crônica. Raiva, quando você tem raiva não expressada, ou seja, não trabalhada, para dissipar isso, o que vai aumentar? Aumenta a adrenalina, cortisol, gera vasoconstrição e risco cardiovascular. A pessoa está com pressão difícil de controlar, tomando remédio, não consegue controlar a pressão, mas ela está com a raiva de alguém, não consegue buscar uma terapia para resolver isso, aí vai ficar tomando remédio o resto da vida, porque a causa, ela não é do corpo. Nesse caso aí, pode ser uma outra causa, que é psicossomática da raiva. A pessoa está com culpa, vergonha, isso vai desregular o eixo hormonal, reduz a dopamina, enfraquece o sistema digestivo e imunológico. Tem também o sentimento de ansiedade e preocupação. O que acontece com esse sentimento? Olha, você vai diminuir a variabilidade cardíaca, isso gera insônia, envelhecimento celular e desbiose. Tristeza crônica, não precisa nem falar, né? Vai cair da queda da serotonina, inibição de neurogênese, ou seja, formação e também propensão de doenças autoimunes. Se eu fosse resumir, o campo vibracional, ele é como uma chave da saúde e da doença. Seu campo vibracional interno é a somatória das suas emoções dominantes, pensamentos recorrentes e conexões espirituais. Então, o teu campo vibracional interno, ele vai informar o seu corpo como se comportar em nível celular. Então, emoções elevadas, campo coerente, ativa genes da saúde, tá? Agora, as emoções tóxicas, emoções baixas, campo caótico, ativa genes do adoecimento, né? Então, se eu fosse trazer aqui os ensinamentos bíblicos para terminar esse assunto aqui, o que você, de fato, precisa considerar? Olha, já dizia lá em Provérbio 17:22 que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. A Bíblia, ela já ensinava que a saúde começa no espírito. O espírito que nós somos formados de corpo, de alma e de espírito, né? Quando Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele nos convida a elevar nosso campo vibracional pela fé. O Espírito Santo gera o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, e esses estados emocionais ativam a fisiologia da cura. Está tudo integrado. A fisiologia da cura está relacionado ao seu estado vibracional, como que você vibra, como que você pensa. Então, para você ativar o estado de cura, primeiro você tem que se conectar a quem te criou, quem te gerou. E para você se conectar ao nosso grande mestre criador, Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, você precisa vibrar em estado de amor, de ternura, de paciência, de coerência. E aí você vai dar coerência às suas orações. Teu coração precisa emanar luz. Teu pensamento precisa emanar coerência de estado vibracional. Você não é aquilo que você quer. Você é aquilo que você vibra. Você atrai aquilo que você vibra. Vibra na saúde. E para você vibrar na saúde, você precisa aprender a pensar direito. E para você aprender a pensar direito, você acorda todos os dias e pede para que o Espírito Santo lhe ajude e lhe oriente a pensar direito. Escreve aqui abaixo: Senhor Deus meu,
me ensine a ativar os genes da saúde através de um pensamento elevado em Deus. O pensamento espiritual consegue ativar os genes da saúde na questão física. Se fez sentido para você esse vídeo, comente aqui abaixo. Jesus, eu te amo. E até o próximo vídeo.